Olá, como vão vocês? Meu nome é Paulo Henrique. Eu sou professor de literatura. E eu gosto de ser professor e gosto que me chamem de professor. Eu, a vida inteira, dei aula de literatura e técnica de redação. Eu dei aula em cursinhos grandes aqui em São Paulo, em colégios grandes, e fiz o meu modo de vida e eu gosto de literatura. Tá certo? Hoje, nós vamos falar de uma obra em particular. Nós vamos falar de Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga. Uma obra do nosso arcadismo, não é? Então, vamos ver a obra e vamos conversar. O nosso enfoque é esse, que você vá bem nas questões e que você seja aprovado. Vamos lá. Cadê o primeiro slide? Não foi? Foi. Tá? Isso, Marília de Dirceu. Tomás Antônio Gonzaga, arcadismo, século XVIII, anos 1700. Só para lembrar a gente, primeiro você tem o Renascimento, o Humanismo, o Classicismo, depois você vai ter o Barroco, tá certo? Que é aquele movimento religioso até, ele não é um movimento religioso, mas ele vem com a influência da Reforma, da Contra-Reforma, contradições, antíteses. E em reação a isso, você tem o arcadismo, que é o nosso movimento, que está aí, que vai gostar da simplicidade, da volta aos gregos e aos romanos e tal. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Durante o arcadismo, que nós vamos ver, isso vai ser muito importante, aparecem coisas muito importantes. Elas surgem. Quais são as duas mais importantes? As duas mais importantes são: a burguesia. A burguesia já existia antes, não existia, não é isso que nos interessa. O que nos interessa é que a burguesia torna-se uma classe social forte quando, durante o arcadismo, ela tem seu processo de fortalecimento durante o arcadismo. E surge uma ideologia, surge o liberalismo. É o século das luzes, é o iluminismo. Todos os homens nascem livres e iguais e tal, e essas coisas. Essas duas coisas, burguesia e liberalismo, vão surgir durante o arcadismo. Há movimentos burgueses pelo poder e aplicação do liberalismo no arcadismo? Há, sem dúvida há, porque as coisas não acontecem assim. Agora parou aqui, começa aqui. As coisas vão crescendo e tal. Mas a aplicação dessas ideias, realmente o tomar o poder e aplicar, é durante o romantismo, que é o próximo movimento que está aí, que é século XIX. Eu vou dizer uma coisa para vocês que não é muito exata, mas ela pode ser verdadeira. Durante o arcadismo, olha aqui, as coisas surgem. A burguesia fica forte e o liberalismo nasce quanto ideologia e fica consistente. A burguesia gosta do liberalismo. Aí, no romantismo, essas coisas vão se aplicar. Tá certo? Vamos ficar no arcadismo. Bom, o arcadismo, eu posso... Algumas pessoas sintetizam o arcadismo nesta frase aí, tá certo? Fuja da cidade e viva em áurea mediocridade. Quem falou isso foi um filósofo, um poeta romano, Roma Antiga, Horácio. Muito bem. O que eu vou ter aí? Fuja da cidade. Primeira característica, exaltação da natureza. É o bucolismo. A exaltar a natureza é uma das características mais fortes do arcadismo. Tanto é que os poetas árcades se dizem pastores, pastores de ovelhas, lá, apaixonados por uma pastora, tal, a gente vai ver melhor isso. Tá? Mas é o arcadismo, também um pouco por causa da primeira revolução industrial, as cidades ficam agitadas, elas são sinônimos daquela coisa toda, então há uma fuga para a cidade. Áurea mediocridade. Eles gostam das coisas simples. Simples, versos simples, sem problemas, sem rebuscamento. Ao contrário do barroco, que veio antes, né? Que era todo rebuscado e tal. E a vida amena.
vida amena, vida simples, simplicidade e tal, como o poeta, né? Eu falo aí do Horácio, que ele é o poeta romano e tal, e ele é o do Carpe Diem, viva o dia, viva o momento, simplicidade. Bom, o poeta é romano e tal, então existe uma volta aos valores greco-romanos. No arcadismo é muito forte a volta aos valores greco-romanos. É lógico. Se eles estão construindo uma ideologia, uma filosofia, que no caso é o liberalismo, né, que vai ser a ideologia da burguesia, eu preciso de quê? Eu não preciso da religiosidade barroca, eu preciso da lógica, lógica filosófica. Então é o uso da lógica e da razão. Volta ao mundo greco-romano por isso, tá? Então tá aí. Bucolismo, natureza, mediocridade, simplicidade, vida amena e volta aos princípios greco-romanos. Isso vai ser o arcadismo. Bom, aí nós temos aí um quadro aí que está menorzinho, mas ele vai trazer aí tudo. Retorno ao equilíbrio, ao renascimento, tanto é que o arcadismo pode ser chamado de arcadismo ou neoclassicismo. Tá certo? Novo período clássico. Foram atrás da lógica. Razão é o único guia da sabedoria. É o que eles pensam. Tá? Deus fez o mundo, estão aí as leis da física e pronto. É a razão. Não existe nada além disso. Volta lá. A Arcádia era uma região da Grécia, tá certo? Onde, dizem, viviam os pastores de ovelhas, que gostavam muito de música e de poesia. Pegaram daí o nome arcadismo, tá? E aí, nessas sociedades, bucolismo, a musa inspiradora, tal. Vida campestre, pastoril e bucólico. E eles usavam, não o nome deles, usavam pseudônimos pastoris. O Tomás Antônio Gonzaga vai chamar-se Dirceu, tá? Na Marília de Dirceu. E assim por diante, tá certo? Pseudônimos pastoris, retomados períodos clássicos, Grécia Antiga, região do Peloponeso, e foi o que eu já falei para vocês. Vamos em frente. Este aí é um poema. Este é um poema Árcade. Olha para ele, pessoal. De quem ele é? Olha, Marília, a flauta dos pastores. A Marília é minha musa inspiradora, por quem eu estou apaixonado. Pastores! Olha que bem que soam a flauta, né? Como estão cadentes e tal, harmonia, tal. Olha o Tejo a sorrir-se. Olha, não sentes os Zéfiros? Os Zéfiros é uma entidade da mitologia grega. Aquele que toca flauta assim, meio gente, meio animal para baixo, tá certo? É o mundo greco-romano presente. Mais para baixo aí eu tenho, no próxima estrofe. Vê como ali, beijando-se os amores, incitam nossos ósculos ardentes, ósculos é beijos. Eilas planta que implanta as inocentes, as vagas borboletas de mil cores. Naquele arbusto roxinol suspira nas folhas. Olha a última. Que alegre campo, que manhã tão clara. Para. Pessoal, isso aí é um verso Árcade. Os pastores, a Marília. Mas não é do Tomás Antônio Gonzaga. Não é. Se não é, por que você pôs? Porque os vestibulares morrem de colocar esta poesia aí e perguntar de quem é. Aí você olha e fala, olha Marília, Marília Dirceu. Pronto. Pessoal, Marília era um nome comum de musa inspiradora. Não foi só o Tomás Antônio Gonzaga que usou. Este aí foi usado. E eu sei que este aí não pode ser o Tomás Antônio Gonzaga. Sabe por quê? Porque está ali em negrito. Olha o Tejo a sorrir-se. Pelo que me consta, o Tejo é um rio português. O rio Tejo.
certo? É o principal rio de Portugal, tem os navios e tal. Ora, se é um rio português, tem que ser português isso, tá certo? Outra dica que o pessoal dá, mas aí tem que saber, naquele arbusto, o rouxinol suspira. Isso é bem Árcade, tá? Só que o rouxinol é uma ave europeia, tá certo? Então isso aí não pode ser tal, tal e mais. Agora aqui tem uma coisa que eu não entendi. Última estrofe. Me ajuda aqui você. Que alegre campo, que manhã tão clara. Mas, tudo o que vês, se eu não te vira, mais tristeza que a noite me causara. Pessoal, o Árcade, o amor Árcade, ele é um amor racional. Ele é um amor lógico. Por isso que tem o mundo greco-romano, a gente vai ver melhor isso. Essa última estrofe aí não é, Lória, é uma estrofe sentimental. Ai, que alegre, como tudo. Eu te vira, você não te vira. Que tristeza e tal. Isso aí é mais romântico, isso aí é sentimental. O Árcade, ele tem uma visão do amor mais racional. Tá certo? Pessoal, vai cair esse aí, hein? Você não vai errar. Esse poema é do Bocage, o caso do última estrofe, pré-romântico, né? Locus amenos, lugar ameno, mediocridade, cortar o inútil. Tá certo? Vamos em frente. Bom, arcadismo. Século XVII, iluminismo, século das luzes, que é o surgimento do liberalismo. Liberdade, igualdade, fraternidade, mundo grego, porque eu estou criando uma nova ideologia, uma nova filosofia. Aí, pessoal, tem uma coisa que eu queria que você prestasse atenção e visse bem isso. Tem aí burguesia em si, para si. Viu? Tá. O que é um fenômeno em si? Um fenômeno em si é um fenômeno social. É um fenômeno social que existe, que está na sociedade, mas que o homem não percebeu ainda. Como assim? Está lá, o homem não percebeu? Isso acontece. É um elemento da sociologia. Então, deixa eu dar um exemplo para você. Inflação. Desde que tem preço nesse mundo, desde que os preços sobem e descem, tem produção, o preço cai, que existe esse fenômeno chamado inflação. O homem sempre soube que havia inflação? Não. As coisas iam, a produção ia, não sei o quê, os preços aumentavam, os preços caíam. Chegou uma hora que o homem falou: peraí, tem uma variação de preço aqui, como é que vamos chamar? Vamos chamar isso de inflação. E o homem começou a medir a inflação. Na hora que o homem ganhou consciência desse fenômeno social, inflação, a inflação deixou de ser um fenômeno social em si e passou a ser um fenômeno social para si. O que é para si? O homem ganhou consciência. Tá? Quer outro exemplo? Eu dou outro exemplo. Desemprego. Desde que tem, acho, revolução industrial, que tem emprego, desemprego, aumenta, contrata, aí tem um índice de desemprego. O homem sempre soube que havia esse negócio, esse índice de desemprego? Não. Estava lá, ele mandava embora, tinha mais gente na rua, até uma hora que ele percebeu isso. A hora que ele percebeu isso, o desemprego, que é um fenômeno social, como a inflação, passou a ser um fenômeno social para si. Deixou de ser em si, passou a ser para si. Tá certo? Para si é um fenômeno social que existe e o homem tem consciência. Hora que ele tem consciência, ele passa a medir, ele passa a ver, ele passa a combater. Há quem diga que a hora que um fenômeno social qualquer passa a ser para si, é porque o homem tem condições de controlá-lo. Bom, é isso. Como eu disse a vocês, a burguesia
no começo do arcadismo, antes do arcadismo, ela existia? Ah, existia, não existia, tá bom. Mas, de qualquer forma, ela era um fenômeno social em si, tá certo? Ela existia. Durante o arcadismo, ela ganhou consciência da sua existência. E ela passou a ser uma classe social para si. A burguesia descobriu que ela era uma classe social e descobriu num processo durante o arcadismo, e ao final do arcadismo a burguesia disse: para tudo que eu descobri que eu sou uma classe social, e eu descobri mais uma coisa, eu descobri que quem manda aqui sou eu, porque eu detenho o capital. Ah, é? É. E então eu quero o poder para mim. E aí vem as chamadas revoluções burguesas. E aí vem a imposição do liberalismo enquanto ideologia pela burguesia. Então, mas isso não é arcadismo, isso é romantismo. Romantismo é a época das revoluções burguesas explícitas e da imposição do liberalismo. Agora vale o liberalismo, liberdade, igualdade, fraternidade. Se você não gostar, você me avisa que eu te mando para a guilhotina. Eu não vou entrar nisso, mas é claro que o liberalismo interessa à burguesia. Por que interessa? Porque o liberalismo, todo mundo faz o que quer, com liberdade, não tem problema, não tem controle de preços, não tem controle de salários, não tem nada. E a burguesia, como o mercado regula tudo. E a burguesia, como era a classe dominante, ela gosta disso. Vou contar uma coisa feia para vocês. Os operários eram muito explorados. Extremamente explorados e tal, não sei o quê. E já chegaram a dizer, mas por que esse salário miserável, essa miséria toda, as crianças não tem hora para trabalhar, não tem nada, garantia nenhuma. A culpa é de vocês, disse a burguesia. É a lei da oferta e da procura. Quem mandou vocês terem tantos filhos? Tem muito filho, tem muito empregado, salário baixo. Um absurdo. Mas é isso, tá? E a aplicação vai ser o romantismo. Eu vou para a próxima. Cadê? Não foi para a próxima. É claro, eu estou apertando o botão errado. Pronto. E tá aí, pessoal. Características do arcadismo ou neoclassicismo. Novo período clássico. Volta ao mundo greco-romano, volta aos clássicos. Iluminismo, já falamos, filosofia, lógica, luz. Burguesia, revolução industrial, certo? Os poetas buscam fugir da cidade e aí a produção a partir de máquina, mas os poetas buscam fugir da cidade, eles vão para o campo. Para. Eles vão para o campo idealmente, porque ninguém foi para o campo, tá certo? Eles ficam imaginando lá o campo, os pastores, as ovelhas. Pensa o Tomás Antônio Gonzaga vivendo lá em Vila Rica. Ele imaginava lá, né? Ele imaginava, era idealizada. Retomada da Grécia Antiga, tá? Mitologia, equilíbrio, simplicidade, já falamos, bucolismo, campo, idealização da vida no campo, Revolução Industrial, a cidade tinha muito tumulto, tinha miséria, tinha tudo isso, né? Estado de espírito, idealização política e ideológica, e uso de pseudônimos, né? Tomás Antônio Gonzaga era Dirceu. Cláudio Manuel da Costa chamou-se Glauceste Saturno. Não. Carpe diem, viver o dia, aproveitar o dia, sem excessos, sem muito enfeite, áurea mediocridade, fugir da cidade, local ameno, pastoralismo, fuga da cidade, outra vez está repetindo. Vocês entenderam mais ou menos o que é o arcadismo? As ideias do arcadismo? Então, pessoal, eu vou convidar vocês para o nosso segundo tempo, tá? Que nós vamos aprofundar o arcadismo e encontrá-lo no Tomás Antônio Gonzaga,
em Vila Rica e na Marília de Dirceu. Tá bom? Vamos para o segundo tempo.